Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês. Esse é Acorda Vascaíno, que é um oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Aqui embaixo no primeiro comentário tem um link, você entra lá, faz a sua aposta e coloca a palavra promocional Ave Mais e você vai ganhar em dobro. Você colocando 20 vira 40, colocando 10 vira 20, colocando 50 vira 100, é sempre dobrado. Quanto mais você botar, dobra. E aí você faz aquela poupança para fazer as suas apostas. 1xBet, que é muito séria, confiável, patrocinadora de grandes campeonatos pelo mundo, de grandes equipes e que paga bem e que paga rápido. O que você está esperando? O Vasco venceu o Audax ontem por 1-0, uma vitória importante que praticamente classificou o time para a disputa das semifinais do Campeonato Carioca. Mas do jogo a gente já falou muito. Quem viu o nosso pós-jogo de ontem, a gente debateu demais a partida, mas eu queria trazer um aspecto muito importante de um jogador que pela primeira vez jogou muito bem no Vasco, que foi o atacante equatoriano John Sanches. John Sanches veio de um time, o Independiente Del Valle, que é um time emergente no futebol sul-americano, andou disputando algumas finais, foi campeão da Copa Sul-Americana há alguns anos, enfim, um time muito bem montado e muito bem armado, mas que faz exportação de jogadores, coloca muitos jogadores espalhados por aí, e o John Sanches vinha jogando muito bem com Miguel Ángel Ramírez, o treinador que saiu de lá e veio para o Internacional, mas com a saída dele, ele acabou caindo demais. Mas eu achei muito estranho, porque um jogador que joga o que ele jogava no Del Valle, mesmo o Del Valle não sendo um protagonistaço da América do Sul, mas que vinha sendo, pelo menos era um time que era modelo, que envolvia, conseguia jogar, fazia boas partidas, conseguiu ganhar campeonato em cima do Corinthians, enfim. Eu acho que esse jogador não desaprende. Não é porque o treinador sai que de repente ele vai desaprender. Pode ter mais confiança no treinador que estava lá? Pode, isso claro. Entra um novo treinador, entra uma nova filosofia e aí você fica na dúvida se o cara vai jogar bem, se o cara não vai jogar bem. Em cima disso, viveu-se uma expectativa porque ele veio para cá. Claro, você vai logo no YouTube ver os vídeos. Pô, esse cara é bom, fez gol ali, fez gol acolá, marcou um gol aqui, marcou um gol acolá. Enfim, é um jogador que impõe respeito pelo que a gente vê nos vídeos. Mas nada melhor do que ver no dia a dia, em loco. E ele começou treinando e não tinha chances, principalmente com o Fernando Diniz, porque o Lisca o contratou, pediu a contratação dele, avalizou e saiu 2 dias depois. E o jogador chega aqui numa roubada, porque ele tem um novo treinador que não o indicou. O Fernando Diniz não dava chance para ele, obviamente não gostou dele, não era o jogador que ele queria. Fernando Diniz gosta muito mais de jogadores de construção do que jogadores de velocidade, e ele passou num ostracismo enorme aqui no Vasco. E passou a ser um peso, um estorvo. Mas volto a dizer, é estranho porque um jogador de 23 anos de idade, como ele tem, jovem, que jogava num time que vinha jogando bem na América do Sul, como é que esse cara, do nada, e aí ele passa a ter chance? E aí vem o nosso lado mais crítico. Por quê? Porque aí ele entra, claro que ele vai jogar mal, óbvio, e ele teve chance no Campeonato Brasileiro, porque a gente estava no desespero e o cara tinha que entrar para resolver. Ele não vai resolver. Porque ele é bom jogador, jogava num time bom, mas ele não é o Pelé, ele não é o Messi, ele não vai chegar e destruir. E aí tem várias questões táticas, maneira de jogo, questão de adaptação a estilo, questão de adaptação à língua, dificuldade da barreira, tem muita coisa que atrapalha. Volto a dizer, existem gringos que podem ter mais adaptação fácil? Claro que tem, principalmente aqueles que estão acostumados a ligas grandes. Os argentinos, os uruguaios, às vezes não demoram tanto para se adaptar. Um equatoriano, um venezuelano, um colombiano tem essa dificuldade. Tem, é claro, essa questão da adaptação. Jogam em ligas mais fracas, precisam se adaptar a uma velocidade diferente de jogo. E foi assim com o John Sanches, que tem contrato até o meio do ano com o Vasco. O Vasco resolveu segurá-lo por ser jovem, por de repente poder apostar nele na velocidade. E ele não vinha tendo chances, não vinha tendo oportunidades com o Zé Ricardo. Mas ontem entrou. E acho que o que a gente comentou no pós-jogo de ontem tem muito a ver. Acho que mais do que a presença do John Sanches, o jogador com a característica dele, qualquer um faria uma boa partida ontem, porque é o que o Vasco tem precisado, de uma válvula de escape, de jogar às vezes com 2 extremas mais espetados que voltam, que possam ajudar na recomposição, que possam ajudar no fechamento do meio de campo, mas precisa ter esse 1 contra 1, esse embate, essa quebra de linhas. O Vasco é um time lento no seu meio campo, o meio campo é
o sistema nervoso do time. Por quê? Porque você domina a bola e você não tem para quem meter. Ah, mas o Peck corre, mas é um para 3 posições no ataque. E aí a defesa se posiciona melhor. Se você tem 2 extremas que se movimentam, que correm, vêm buscar a bola, um vem, atrai a marcação, o outro entra nas costas, ou o centroavante, ou um lateral passa, confunde a defesa adversária. E o Vasco vem sendo muito previsível. Quando o Zé Ricardo tira um zagueiro, faz 4-4-2 ou 4-3-3 quase, porque ele manteve ali no meio Matias Galarça e Matheus Barbosa, depois até tirou o Matias Galarça, com o MT centralizado. E ele espeta John Sanches, Raniel e Peck, ele muda o estilo de jogo. Passou a dar ao meio de campo mais necessidade da velocidade na transição. Mas o que ele faz? Ele tira o MT, ele tira o Galarça e o time fica mais ágil. Coloca o Zé Gabriel, que é um volante que tem um bom passe, um passe mais profundo, não é um jogador de carregar bola. Adianta um pouquinho mais o Matheus Barbosa e faz uma alteração que eu não entendo muito. Ele traz o Getúlio quase como um ponta de lança. Mas eu quero falar do John Sanches. Porque o John Sanches, ele jogou do lado direito e sofreu falta, ele foi ao fundo, ele driblou, ele foi para o lado esquerdo, deu passe inclusive para o gol do Raniel no cruzamento do Gabriel Peck, enfim. Então é um jogador que mostrou que tem qualidade. Ele no Independente Del Valle jogava muito pelo lado esquerdo, fazia muito esse tipo de jogada. E eu acho que a gente pode pensar e ter esperança de que a gente vai ganhar um jogador, que esse jogador pode ajudar o Vasco, que esse jogador pode dar algum retorno ao Vasco. O Vasco está buscando um jogador agudo, eu acho que ainda tem que trazer. Não dá para você viver de John Sanches e Peck como jogadores agudos. Precisa pelo menos mais 1 ou 2 jogadores rápidos, jogadores de profundidade, que possam vir atrás, que possam dialogar, mas que possam dar o sprint para receber na frente. Tudo isso precisa ser analisado pela comissão técnica e pelo Carlos Brasil. Mas aí, em cima disso, você ter já uma opção de quebra de linhas, de mudança de esquema, eu acho muito legal. Você pode jogar de repente contra um Flamengo que vai jogar em cima do Vasco e ter 2 pontas espetados, porque o John Sanches e o Peck eles voltam muito. E você roubando uma bola com um contra-ataque rápido, com um Nenê que mete uma bola, você pode fazer isso. Você pode espetar um jogador de velocidade ou num contra-ataque, se você está ganhando um jogo e recua um pouco, você pode ter um jogador desse e você vai ter uma variação, porque você vai ter 2 velozes na frente. Então eu acho que a entrada do John Sanches precisa ser celebrada pelo jogo que ele fez, porque que bom, a gente precisa ter jogadores assim, que bom que ele se adapte. E aí pensando até no lado humano, não dá pra gente só viver de meme com o John Sanches. A gente brinca, a gente faz as nossas brincadeiras, mas é claro que a gente quer que o ser humano dê certo. O cara não veio pra cá pra brincar, ele não veio pra cá atrás de praias e glamour, não, ele quer sobreviver, ele quer melhorar na vida, saiu de um país que é terceiro mundo no futebol, tá vindo para um primeiro mundo que é o Brasil. Então ele quer prosperar aqui para buscar algo bom para a família dele. Tenho certeza que ele estava muito triste com isso, muito angustiado com isso, e acho que pode ontem ter saído essa tampa, sabe, aquela ferida que está sempre com uma casca. De repente a casca saiu e vai cicatrizar, é o que eu espero. Eu acho que ele pode dar resultado, pode ajudar o Vasco. Vai ser titular, Flávio? Vai jogar para burro? Não sei. Mas eu acho que o próprio ambiente do clube, a própria chegada do Luiz Cangá, sim, um compatriota é muito importante, tudo isso ajuda. São hábitos iguais, são costumes iguais, são culturas iguais, e isso na hora da adaptação é fundamental. O John Sanches já está aí há praticamente 6 meses no Vasco, já conhece o ambiente do clube, o Vasco o abraçou. Eu me lembro ano passado, quando ele entrou numa partida, jogou pouco e chorou, porque aquilo ali era uma carga muito forte para ele quer dar certo, e eu acho que a gente tem que torcer para isso, torcer para que ele possa dar certo, que ele seja um jogador útil. Se ele jogar para burro e desequilibrar a favor do Vasco, como ele fazia no Del Valle, pô, sensacional, mas se não, que seja útil na entrega, na velocidade, nessa inversão, entrando como uma arma no segundo tempo. Tomara, apesar de ter um biotipo que parece estar um pouquinho fora de forma, mas não é o jeito dele, mas acho que o John Sanches foi uma gratíssima surpresa que a gente teve ontem, e tomara que o Zé Ricardo continue dando campo para ele. Bota contra o Fluminense, bota contra o Flamengo, leva para o jogo da Ferroviária, talvez a gente precise. É isso, turma. Eu vou estar logo mais na nossa live tradicional de segunda-feira, entrevistando o técnico do Vasco, Zé Ricardo. A gente vai estar lá e espera a sua audiência. Grande abraço, fiquem com Deus, bom dia. Tchau, turma.